Hoje celebramos a festa da conversão de São Paulo, o apóstolo das nações. Conforme o próprio Senhor disse a Ananias, esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. E também ele diz: eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então São Paulo, como nós sabemos, era um judeu muito zeloso das tradições, um homem que muito novo foi estudar na escola de Gamaliel. Portanto, se tratava de alguém que de fato procurava conhecer e colocar em prática a palavra de Deus, estudava as Escrituras com profundidade. No entanto, ele considerava a fé cristã uma heresia, uma blasfêmia, e por isso perseguia os cristãos. Mas era um homem que tinha reta intenção, que procurava agradar a Deus, pensava estar agradando a Deus, agindo daquela maneira, até que então Jesus lhe aparece no caminho de Damasco. São Lucas, que foi companheiro de viagem de São Paulo, gosta muito dessa ideia do caminho que aparece sempre no seu evangelho. Por exemplo, nós temos o caminho de Emaús, os dois discípulos que vão caminhando para Emaús e ali se encontram com Jesus, e Jesus vai falando com eles. Que nós temos o caminho de Damasco, o caminho da conversão de São Paulo, uma luz que o ofusca, uma luz muito intensa que o deixa cego, o que é um paradoxo, porque é justamente por causa da luz que nós podemos enxergar. A luz nos permite enxergar, sem luz não se vê nada, mas essa luz o deixa cego porque é tão intensa. E durante 3 dias São Paulo fica na mais completa escuridão. Os 3 dias que nos lembram os 3 dias que Jesus permaneceu na sepultura. Então foi a Páscoa de São Paulo, foi a sua passagem da morte para a vida, até que Ananias vem e lhe impõe as mãos para que ele receba a cura, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Depois Paulo é batizado, e aquele que ficou cego, de repente passa a ver, passa a enxergar aquilo que antes ele não via. É a luz da fé, que faz com que ele veja que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Jesus que lhe diz lá no caminho de Damasco: por que me persegues? E São Paulo, ali no momento da sua conversão, percebe a identificação que existe entre Cristo e a igreja. Ao perseguir a igreja, os cristãos, Paulo está perseguindo o próprio Jesus. Daí que São Paulo depois vai, nas suas cartas, desenvolver a teologia da igreja como corpo místico de Cristo. Ao perseguir os cristãos, ele persegue o próprio Cristo, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Existe essa união mística, essa identificação profunda entre Cristo e a sua igreja. Agora que a luz iluminou São Paulo, a luz da fé, e ele vê
ele conhece Jesus, ele acredita em Jesus para a confusão dos judeus e se torna uma testemunha. Por isso São Paulo é considerado apóstolo. Um dos critérios, por exemplo, quando lá no começo dos Atos dos Apóstolos, os 11 se reúnem para escolher um substituto para Judas, que tinha se enforcado. Eles dizem: é preciso que seja alguém que tenha testemunhado a ressurreição de Jesus. Os apóstolos são testemunhas da ressurreição de Jesus, eles viram Jesus ressuscitado. Esse é um critério para a escolha daquele que vai substituir Judas, no caso São Matias. E São Paulo é considerado apóstolo porque de fato viu Jesus ressuscitado, que lhe apareceu. Ele não ouviu dizer que Jesus está vivo, mas ele viu Jesus vivo no caminho de Damasco. E por isso ele pode cumprir aquele mandato de Jesus que nós ouvimos no Evangelho. E também no refrão do Salmo: ide por todo o mundo, a todos pregai o Evangelho. A boa notícia de que Jesus está vivo e de que ele é o Messias, o Filho de Deus. São Paulo foi separado, foi escolhido, segundo aquilo que o próprio Deus disse a Ananias: eu o escolhi, ele será um instrumento e vai sofrer muito por causa do meu nome. São Paulo, depois da sua conversão, não começa imediatamente a pregar o Evangelho, mas durante muitos anos ele se retira, ele se recolhe, depois ele vive entre os cristãos em Antioquia, vive ali na comunidade cristã, para depois então iniciar o seu apostolado, depois de muitos anos de aprendizado, de vivência da fé cristã, é que ele vai pregar o Evangelho aos pagãos. E de fato a igreja crescerá muito a partir da pregação de São Paulo, deixará de ser um fenômeno judaico para se estender a todas as nações. Então hoje, celebrando a festa da conversão do apóstolo São Paulo, nós devemos pedir a Jesus que também a luz da fé, a luz do Cristo ressuscitado, nos ilumine para nós crermos, que a luz do Evangelho dissipe as trevas do erro, do pecado, da ignorância, para nós caminharmos na verdade e permanecermos na verdade de Cristo e assim testemunharmos o seu nome aos nossos irmãos, sermos também nós instrumentos nas mãos de Deus para que o seu nome seja conhecido, para que Jesus seja amado. Amém.